Mas foi legal, porque em pouquíssimo tempo, né, esse portal que a gente lançou já tinha 15 mil acessos por mês. E dali saiu o embriãozinho da primeira startup que eu tive, né? Então lá eu aprendi tecnologia, produto, marketing, mas assim, de novo, sem nenhuma instrução. Eu ouso dizer que não sabia nem o que era empreender, né? A gente fala assim, o que é sucesso pra mim? Sucesso pra mim é ser esse bambam acadêmico? Não, sucesso pra mim é dinheiro, sucesso pra mim é monetizar, é ter muito paciente, é ser um médico renomado, não, é ser um médico cientista, não, é ser um médico gestor, é ser um médico empreendedor. Então acho que falta um pouquinho desse momento, né? Fala, cara, o que eu quero? As pessoas pensam muito que é uma tendência a acontecer isso. Não, no final são empresas, são pessoas que vão desenvolver produtos fantásticos, aplicando tecnologias cada vez melhores, que vão mudar o setor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Médico e o Empresário. Se você sente que a sua jornada deve ir além da medicina, deve ir para a liderança, inovação, empreendedorismo, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O objetivo do podcast O Médico e o Empresário é trazer para vocês histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais incríveis do mundo médico que foram além da medicina e deixaram o seu legado, o seu impacto no nosso setor. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com uma pessoa que realmente é brilhante, o mais novo dos nossos entrevistados aqui, provavelmente o mais brilhante, que é o Guilherme Weigert. O Guilherme é médico cardiologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado, com formação na Baylor. E o Guilherme, obviamente, um médico do ponto de vista clínico brilhante, mas que rapidamente buscou outros caminhos, foi fundador da Jaleco, uma empresa depois adquirida pela ArtMed, uma empresa que olhava para a parte de conhecimento, de EdTech para acadêmicos de medicina. Hoje ele é cofundador e CEO da Conexa, que é a maior empresa da América Latina de telemedicina. E além disso ele vai falar para a gente, mas recentemente ele montou junto com outros parceiros o Arena, um hub para inovação, para startups no Rio de Janeiro. Então, Guilherme, super prazer estar aqui com você e para a gente conversar um pouco sobre a sua carreira, a sua história, e super empolgado de estar aqui com você, cara. Não, obrigado, Emerson. Obrigado pela gentileza aí. Não sou mais brilhante, mas tô sempre perto dos brilhantes aí pra gente pegar um pouquinho, né? Então, e parabéns pelo podcast, que é super importante essa iniciativa, cara, de trazer um pouco mais, né, desse tema de empreender em saúde, de gestão em saúde, que a gente, como médico, né, muitas vezes a gente não tem isso na nossa formação. Então, acho que essa é uma iniciativa muito boa para a gente conseguir impactar mais e, de fato, mudar a saúde do Brasil, que ela precisa, né, ser mudada. Então, começando um pouquinho aqui, de repente, como me apresentando, então acho que você já falou um pouquinho, né, me formei no Rio, fui do Fundão, né, fiz medicina, assim como você, né, você fez também Fundão. E assim, eu tenho um momento super particular, né, eu tenho uma história que a minha mãe, ela é desenvolvedora, ela é engenheira de computação. E ela foi uma das primeiras engenheiras de computação, mulheres engenheiras de computação no sistema de saúde público, né, no DataSUS. Então ela foi uma das pessoas que montou lá o Tabnet. Então muito cedo eu tinha a minha mãe com 3 computadores em casa fazendo hub, né, e trazendo o time para trabalhar com ela. Então, assim, foi muito bom ver esse ambiente mais de tecnologia, gostei muito. E meu pai é médico, os 2 funcionários públicos, né, então a medicina sempre carregou muito no passado o funcionarismo público. Ali eu já aprendi um pouco que eu não queria me dedicar naquele momento, né? Eu queria muito ir para um movimento mais meritocrático e mais de medicina privada, porque eu via naquele momento da medicina pública, né, do funcionarismo público, um aspecto muito não meritocrático, né? Minha mãe sofria muito, né, de fazer vários sistemas e que não eram levados a sério, iam para Brasília. Então, isso foi um negócio que me tocou muito. Então, ali eu acho que o primeiro impacto que eu tive que eu queria algo que de fato me puxasse, sabe? Que levantasse a barra. Acabei indo para medicina, fiz prova para engenharia de computação,
Mas fui fazer medicina porque tava meio... Olhava minha mãe e falei, cara, ela passar 18 horas no computador. Eu falei, não tem condição, cara. Passar 18 horas na frente do computador, eu vou morrer aqui. Tem que falar com gente e tal. E vi o meu médico falando com... Meu médico, O meu pai, que é médico, né? A cada 5 minutos que ele passava alguém, ele queria falar com alguém. Então eu tinha um perfil mais de relacionamento. Aí eu fiz prova pro fundão, né? Passei pro fundão. E ali, acho que ali foi um momento legal, assim. Ali eu aprendi um pouco sobre empreendedorismo sem saber o que é empreender, né? Então, eu fui o cara que entrei e acho que tem um perfil aqui, tem uma sacada aqui, e eu reparo que tem um padrão. Em geral, né, empreendedores têm alguma prática, algum movimento dentro da faculdade que instiga um pouco esse empreendedor, pelo menos o empreendedor mais recente, né? Aquele que já sai da faculdade querendo fazer alguma coisa. E na época, eu era o cara que fazia as festas na faculdade e fazia também os movimentos esportivos. Então eu gostava muito de esporte, adorava, quase fiz medicina esportiva, e dali eu peguei uma atlética, né, na época, que eu falei assim, cara, como é que... Foi a primeira dor que eu enxerguei. Como que a faculdade de medicina da UFRJ, né, uma das maiores do Brasil, a gente não tinha campo de futebol, não tinha nada. Eu falei assim, cara, como assim, cara? E eu olhava muito pra fora, né, pô, pra Harvard, eu olhava aquelas ligas. Eu falei assim, cara, tem um baita de uma oportunidade aqui, só que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem nada. Medicina, faculdade pública de medicina, e a gente começou, né, a entrar muito naquele tema de, cara, vou investir, vou fazer festa, vou arrecadar dinheiro. Então nasceu um pouco uma veia ali de inovação e criação, que era uma dor muito grande, assim, como é que eu capto dinheiro, de fato, para investir em campos, em quadras, e tinha lá a meta, né, nossa meta de resultado, que era a meta de ganhar o campeonato de medicina do Rio de Janeiro, né, que na época eram as Olimpíadas de Medicina, e a gente queria fazer isso. O fundão era uma chacota na época, porque não tinha, cara, ninguém treinava nada, e a gente mudou muito, fez um movimento muito legal. E muitas pessoas que empreendem comigo estavam comigo nessa atlética. Estavam lá. Esse é um fato legal, assim. Eu tenho pelo menos 3 pessoas que, de alguma forma, estiveram comigo nessa jornada, que hoje fundaram empresas ou estão na gestão. Então, assim, super legal. Assim, acho que é o primeiro movimento que acho que a gente começa a pescar um pouco essa veia mais de gestão, de empreender, de inovação, de criação. E esse foi a primeira picada de mosquito que eu tomei na faculdade de medicina. Legal. Que eu acho também, né, tem a ver com o sarrafo vai subindo de geração para geração e essas inquietudes vêm, né? Mas o que provavelmente a gente vai ouvir hoje, pelo que você, né, tá falando, tem uma inquietude aí, né? Total. Ainda durante a faculdade, além disso, você fez alguma coisa? Como é que foi você trabalhar a tua ansiedade tendo essa inquietude e, ao mesmo tempo, tendo que carregar um fardo pesado? Porque fazer medicina, pus no fundão, residência em cardiologia, como é que você conseguiu equilibrar isso? Cara, isso é legal, assim, porque o que eu percebi, né? Então, tinha, sim, essa inquietude. Então, eu era o cara mais criativo, queria fazer coisa nova. E aí, quando chegou no 4º ano, 5º ano, eu falei, cara, peraí, agora tem que né, não dá pra ficar pensando em festa, em esporte, tem que pensar aqui na minha carreira. E essa inquietude me levou para uma outra inquietude, num outro cenário, que eu falei, cara, deixa eu tentar entender, então, quais são as minhas perspectivas. O que eu vou fazer? Cara, no 4º ano, quando eu olhei, o que eu vou fazer? Eu falei, ferrou. Não sei. Não sei. O que eu vou fazer da minha carreira? Da minha vida, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer clínica, eu vou fazer cardiologia. Eu comecei a entender esse negócio. Eu falei, cara, como é que é isso? Aí eu perguntava pro veterano, e o veterano falou, puta, ó, tem uma boa aqui, hein? Vai para esse estágio aqui, cara, que esse aqui... Aí eu, pô, legal. Aí eu olhava para outra pessoa e falava, pô, esse cara seguiu uma outra carreira. Então era um negócio meio, quase que... A informação não estava presente. Então você tinha que catar. Era aleatória. E assim, não tinha uma trilha, não tinha uma clareza. E esse foi um negócio legal que eu percebi assim, eu falei, poxa, peraí, se não tem clareza, é muito louco, né? A gente tá falando, pô, um futuro de médicos que estão investindo dinheiro pra caramba nisso e vão cair numa manada aqui super aleatória. Ou seja, vão seguir o passo da maioria e, na verdade, sem intencionalidade. E dali, cara, eu comecei acho que começou a expandir um pouco a minha mente, falar, pô, peraí, deixa eu tentar entender mais. E tinha na faculdade, muito legal, tinha uma cadeira eletiva, era uma disciplina eletiva, desculpa, que era de administração de consultórios e clínicas e tal.
Aí eu fiz essa carreira, foi legal, assim, pô, tinha uma pegada completamente diferente. Tinha pouca gente, mas foi legal, aprendi um pouco. Falei, cara, peraí, entendi. Tem um mercado, né, que você pode ser um clínico de medicina privada, você pode ser um clínico, né, do SUS, você pode ser cirurgião. E aí comecei a entender um pouco mais. Mas isso me gerou uma reflexão. Eu falei assim, cara, quem que tá me ajudando, me tutorando nessa frente? É muito aleatório. Então, o primeiro ponto que eu falei assim, cara, não tem ninguém. E ali eu falei, poxa, a gente precisa talvez educar mais os alunos com perspectiva de carreira e até mesmo assim, o que ele vai fazer no 4º, 5º e 6º ano? Aí fui estudar, aí na época tinha uns cursos de residência. Aí eu descobri que, cara, no 5º ano e no 6º ano as pessoas eram abduzidas por esses cursos, né? E que eram ótimos, legais e tal, que preparavam para a prova de residência, mas acho que tinha uma pergunta antes aqui, residência, pô, por que fazer isso, né? Por que investir tanto tempo nessa frente versus a outra? E a faculdade, assim, como que tornar a faculdade melhor, assim? Como que eu via, assim, as pessoas estudando, elas estudavam de forma muito aleatória. Tinha gente que estudava por caderno, aí tinha gente que comprava livros enormes. Então esse negócio foi me dando um pouco de assim, um mix na minha cabeça. Eu falei, cara, peraí, deixa eu tentar entender. E aí foi a primeira iniciativa, eu falei, cara, minha mãe como desenvolvedora, eu falei, pô mãe, eu quero montar um site. Ela, site? Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu quero começar a fazer um portal. Me ensina aí. Ela me deu umas ferramentas, eu comecei a codar, aprendi a fazer o front-end, né, codar mesmo. Aí fiz o primeiro site lá, publiquei para falar sobre o que fazer na faculdade, como estudar. Comecei a dar umas dicas de coisas que eu via que eu não tinha muita assessoria. E eu falei, legal, foi o primeiro portal. Na época, eu lembro que eu fiz sozinho, e aí eu falei, qual o nome, né? Aí eu chamei um nome assim, não sabia nada, cara. Olha o terror. Falei, porra, se o negócio é de comunidade, olha só, e é médico, eu vou botar Med Us. Cara, porra, achei que eu tava falando. Eu falei, cara, vou botar Med Us. A ideia é bacana. A ideia é bacana. Aí, pô, quando chegava lá, Medusa. E aí ninguém, aí eu falei, cara, tá horrível o nome. Mas foi legal, porque em pouquíssimo tempo, né, esse portal que a gente lançou, já tinha 15 mil acessos por mês. A gente começou a divulgar nas faculdades e a galera queria mesmo o conteúdo. E dali saiu, talvez, o embriãozinho da primeira startup que eu tive, né? Eu, junto com o Lucas, que é meu cofundador, a gente falou, cara, então vamos tentar entender o que os alunos querem, os estudantes, e eles começaram a pedir cursos, não para formação de residência, porque já tinha muito. Poxa, eu queria curso de anatomia, porque, poxa, a faculdade não ensina bem. E ali a gente, surgiu uma oportunidade de falar, cara, vamos preparar então, ajudar nas provas das faculdades com um tema como se fosse um reforço universitário, que veio a ser um modelo mais Netflix para estudantes de medicina, que depois a gente foi iterando, foi entendendo como é que era o modelo de negócio do Netflix e criamos uma plataforma, de fato, que dava para os alunos de medicina um subscription, né, ou seja, um modelo de assinatura que gerava conteúdo do 1º ao 6º ano. Isso era muito inovador, porque na época, primeiro, ninguém fazia isso e era muito focado em residência. E, cara, foi super legal. E a gente aplicou, cara, várias práticas muito parecidas com o mercado. Então, a gente tinha o modelo freemium, que ele se cadastrava, tinha acesso às pílulas, depois ele convertia. Então, foi super legal, assim, a abordagem. Então, lá eu aprendi tecnologia, produto, marketing, mas assim, de novo, sem nenhuma instrução. Eu ouso dizer que não sabia nem o que era empreender, né? A gente estava ali meio que descobrindo, né? Abrindo. Eu criei um estúdio, esse estúdio aqui que a gente está gravando, eu criei um estúdio em casa, cara, pra você ter noção. Lá em casa, minha sala era isso aqui. E aí a gente gravava em chroma key, então sempre aprendendo, sempre querendo experimentar. E o Lucas, que era meu sócio, ele é um cara bom de acadêmico, ele era bom de dar aula, eu era muito ruim, não sabia falar em público nada. E ele dava aula e eu gravava. E codava um pedaço e depois a gente começou a ter time de desenvolvimento, né? E aí eu saí um pouco dessa frente. Mas isso foi um primeiro, talvez, movimento meu de mais realmente de empreender na saúde, mas ainda assim, em paralelo, eu estava fazendo minha formação médica, ou seja, empreendia nas horas vagas ainda, né? Acho que tem uma coisa de coragem aí que acho que a gente precisa para dar esses caminhos aí, porque se você olhar, você foi estudar coisas que não tem nada a ver com medicina. Nada. E que hoje, por exemplo, se você não sabe marketing digital e você é médico, você está numa situação ruim, total, eu diria. A gente pode conversar sobre isso, né? Então,
esse equilíbrio de você tocar a sua vida ali, esse é um desafio, mas também se você não tiver coragem, você fica no mesmo, né? Total. Assim, eu acho que tem um pouco de paixão aqui, né, no meu caso, que eu gosto muito de inovação. Você tem noção, eu lembro até hoje da prova de residência que eu fiz. Cara, eu lembro, eu sentei na prova de residência, eu já estava com essa iniciativa e estava crescendo. Eu tinha uma dificuldade muito grande até de, né, naquele momento, de me concentrar na prova. Eu falei assim, cara, por que eu tô fazendo essa prova aqui? Eu não sabia se eu tava... O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Porque, pô, tem essa frente aqui, mas naquele momento eu falei assim, não, mas eu preciso ser um bom médico, preciso fazer uma formação médica. Então, assim, ali naquele momento, eu não sei se eu teria mudado a minha trajetória, né, de ter feito tantas formações médicas como eu fiz. Acho que isso com certeza me ajudou a entender mais do mercado, acho que botar um pouco de barriga no balcão, né? Então, muito aprendizado que eu tive de viver mais as dores do mercado. Eu vi, né, como médico mesmo, dando plantão, enfim, atendendo paciente. Mas eu me lembro que, assim, essa coragem para mim, eu nem tangibilizava muito como coragem, sabe? Porque eu acho que tinha uma vontade muito grande de mudar. Hoje eu tenho que ter coragem para várias coisas, porque nem sempre você, né? Aquele momento era um momento muito único para mim. Dava para tomar mais risco também. Né? Dava para tomar mais risco, né? Hoje você tem família, dos filhos e tal. Naquele momento, cara, assim, é quase que assim, eu estava indo sem saber, sem tanta intencionalidade nas coisas. Hoje você planeja, né? Você fala, cara, quantos são os próximos 3 anos, 4 anos? Mas naquele momento, cara, fala, pô, sou jovem, né? 24 anos, me formando, cara, eu tô aqui para tomar portada mesmo, vamos testar. Então tinha um pouco dessa até ingenuidade, né? E digo assim, até um pouco indomável, né? Assim, cara, eu vou tentar um monte de coisa. E desfoque grande. Isso é um perfil meu, né? Mais de criatividade, mais de insights. Mas eu sei que tem vários outros amigos que passaram por isso com outros formatos, né? Tem gente que é muito focado, sempre quis. O meu perfil foi esse, né? Você falou de uma coisa que eu acho que é super... Esses dias eu estava discutindo sobre... Você falou sobre intencionalidade, né? E o movimento em manada. Eu tenho conversado com muito médico e eu tenho feito uma pergunta para alguns deles no seguinte sentido. Então, você tem uma clínica, você está trabalhando aqui na sua clínica, tal, está indo bem. Você prefere ganhar o dobro trabalhando o quanto você trabalha? Ou você prefere ganhar o que você ganha e trabalhar metade do que você trabalha? Isso é uma boa pergunta, né? Isso é uma excelente pergunta. Isso depende muito do perfil da pessoa, né? Mas qual que você acha que é a resposta em 100% dos casos? Eu acho que assim, eu chutaria que é a número 1, a resposta 1. Eu prefiro, né? Ganhar o dobro do trabalhando igual. E aí entra uma coisa que assim, daí você vai olhar, ganhar o dobro, então, porque eu preciso ganhar mais. Eu acho que a gente, desde lá, de antes de a gente entrar na faculdade, a gente vem num processo de seleção, de funil, de competição, porque aí o seu pai, sua mãe achavam você brilhante, e aí medicina é uma das grandes carreiras, aí você vai lá para a escola, aí você tem essa pressão, você tem que ser entre os melhores, aí você vai lá pro cursinho, pré-vestibular, putz, aí é um funil de total neurótico que eu não sei o quanto que muita gente esquece que quer fazer medicina, quer fazer o que é o mais concorrido, o que dá mais dinheiro, e aí de repente entra na faculdade, aí você selecionou toda essa galera e colocou num grupo, e dali tem a residência, que é um sarrafo mais alto ainda, e assim... por que a gente está fazendo isso? Né? Acho que essa intencionalidade que você falou, porque esse movimento de manada, a hora que você acorda, que você está na manada, o tombo é grande, né? Total. E se você pegou um trem e foi muito longe da estação para voltar depois, é duro, né? Então, bacana você ter tido esse... Total. E acho que tem um ponto legal que você falou, que no final do dia, tem intencionalidade assim, cara, o que é sucesso para mim, né? E eu acho que a gente falta... Porque assim, quando você vai na manada, sucesso é um só. E aí eu tô falando talvez no meu ambiente que eu vivi. Talvez tenham outros sucessos, mas assim, eu olhava muito sucesso acadêmico. As pessoas queriam fazer a residência nas melhores residências, as pessoas queriam ser super especialistas. Elas tinham... E eu até entendo por quê. Porque pensa o seguinte, quando você está num ambiente, você é um pouco da média daquele ambiente. Então, se você está numa faculdade, né, super concorrida, a pessoa que entra lá
quem são em quem você se aspira, né? Quem que você se espelha? Você vai se espelhar naquele professor que é top, professor titular daquela cadeira, o cara é genial do ponto de vista técnico, né? E aqui é o que você está avaliando, porque no final do dia você está avaliando o quê? É como lida com o paciente, é os insights, os diagnósticos, a capacidade, né, de tratar, né? Quantas referências, quantos livros esse cara leu, assim... Você vai olhar muito mais pelo tema de conteúdo, né, habilidade técnica daquela profissão. E isso é o que você se espelha. Então, o que eu acho que uma das coisas que muda muito é quando você começa a ter diversidade prática. Você começa a lidar não só com esse tipo dessa persona que a gente chama, né, que é esse perfil que é um espelho para você. Quando você vai fazer estágio, por exemplo, você começa a ver outros perfis. Você fala, não é só o acadêmico, é um cara que não tem nada a ver com a academia, mas é um cara que tem os melhores pacientes, né? Os pacientes, não vou melhores pacientes, mas os pacientes mais renomados, os famosos. Aí você fala, opa, tem um nicho aqui. E aí você, no final disso, se você não tiver intencionalidade de buscar o que você não sabe, você vai se deparar com os caminhos que são apresentados para você. Então esse ponto assim e é muito difícil porque você é jovem, né? Então, como é que você tem uma disciplina e fala assim, cara, o que é sucesso para mim? Sucesso para mim é ser esse bam acadêmico? Não, sucesso para mim é dinheiro, né? Eu quero ter dinheiro. Sucesso para mim é monetizar, é ter muito paciente, é ser um médico renomado. Não, é ser um médico cientista. Não, é ser um médico gestor, é ser um médico empreendedor. Então acho que falta um pouquinho desse momento, né? De aterrissar um pouco mais e falar, cara, o que eu quero? Porque esse que você falou, né? Você pode percorrer 10 anos e você vê que você não chegou onde você queria, porque você não trilhou. Né? E depois você fala assim, putz, eu sou um médico renomado, mas estou infeliz. Você pegar, assim, quantidade de pessoas que mudam, né, de residência, vou fazer uma residência de clínica e depois vai para anestesia, é porque a probabilidade é que, de fato, eles não entenderam, de fato, o que era sucesso para eles. Né? E mudam no meio tempo. Então, assim, ter essa esforço, essa disciplina, intencionalidade. Cara, o que é sucesso para mim? Por mais difícil que seja, porque você não sabe todos os caminhos, mas, cara, estudar. Esse é o momento, de fato, você começar assim, cara, peraí, sou maduro. Eu não sou mais uma criança. Né? Então, acho que é um ponto legal, assim, que a gente deveria ter mais na faculdade de medicina. Pô, você podia ter me mentorado quando eu estava na faculdade. Pô, eu queria ter mentorado. Eu aprendi agora, né? Eu aprendi agora depois de 15 anos. Porque, cara, eu fiz esse caminho. E, de repente, você tá numa carreira acadêmica de nível alto, te custa... Total. Te custa muito. E, de repente, você... Eu lembro, eu tinha 30... Acho que eu tinha 30 foi 2010, 32, 33 anos. Putz, eu tava no fundão, tava feliz pra caramba lá, porque tinha um give back muito legal, a radiologia tinha dado um salto lá, tava bem lá na CDPI, e eu comecei a chegar mais cedo em casa e falando assim, e agora? E agora? Por quê? Porque a carreira era essa. Essa era a jornada. Essa era a jornada, né? E acho que isso entra numa coisa... também porque o que é importante? O importante é ser feliz. Mas eu estava lendo esse final de semana, a época de maior felicidade na sociedade americana foi na década de 50. Porque no pós-guerra, as empresas foram forçadas pelo governo americano de dar uma achatada nos salários. Então não tinha mais grandes diferenças dentro das empresas na remuneração. Então a classe média meio que dominava os Estados Unidos. Então o cara tinha aquele Cadillac, aquela casinha. Em geral, a esposa trabalhava em casa, cuidava dos filhos, ele tinha um trabalho. E todo mundo era assim. E quem que ele conseguia ver? Quem estava ao redor dele. Então estava todo mundo na mesma. Então foi quando eles medem a felicidade do americano, foi a época de maior felicidade. Adivinha qual que é de pior na história? Agora. Porque além da disparidade ser maior, as ferramentas que você tem para se comparar são muito tá aqui no TikTok, Instagram, você fala, caramba, e eu achei que eu tava bem, mas o fulano de tal, não sei o quê. Porque para mim a gente volta naquilo que você falou, e cara, por isso que eu falei que você é um dos mais brilhantes. Ninguém abordou isso aqui, que é, o que eu quero? É um pouco de autoconhecimento sem a pessoa confunde autoconhecimento com abraçar árvore. Não é abraçar árvore, é eu saber o que eu quero, é saber quem eu sou, é saber como é que eu vou
liderar uma empresa, você lidera uma empresa gigante, sem você saber quem você é, o que você quer, né? Então, como é que você olha para isso, Guilherme? Você sempre, né, se olhar esse teu caminho já na faculdade, ele mostra um nível de maturidade diferente da média, né? Como é que você olha para isso? Então, assim, eu diria assim que não é tão linear, tá? Eu acho que eu sempre me provoquei sobre isso, né? O fato, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu tinha que decidir. Então, era muito interessante, né? Porque eu tinha um amigo, né, que se me conecta muito com a minha história, que era o meu veterano na faculdade, que era o Vander. E aí, eu lembro que o Vander fez uma... Então, ele era o cara que fazia as festas na faculdade, e eu peguei o bastão dele, né? Mas ele era 3, 4 anos mais velho que eu. E aí, na época, eu vi uma trajetória dele que era uma trajetória de super foco. Ele não fez uma trajetória em que ele tentou empreender, foi para uma carreira, né, tentou fazer a residência, ele foi para medicina do trabalho e, cara, aqui eu vou escolher empreender. E eu olhava ele e falei assim, cara, legal, tem essa possibilidade. Então eu sempre falei, pô, será que eu deveria dropar, né, a carreira acadêmica ou eu deveria e tal? Então, em todo momento eu me perguntava, sabe? Mas acho que tem um negócio que quando você é jovem, você acha que você pode fazer tudo. E eu passei por uns 4, 5 anos fazendo tudo, cara. Então, assim, eu fazia plantão, eu fazia gravação meia-noite. Pô, cansei de fazer gravação de aula meia-noite, 1 hora com meu sócio. Assim, muito. Então, o que eu fiz, eu expandi o meu tempo, né, de qualidade. Então, era super difícil para fazer isso. Só que eu sempre me perguntava. E aí, teve um momento que eu falei assim, não, agora acabou. Agora eu tenho que decidir. Porque eu estava num cenário que eu tinha feito... Olha que loucura, eu tinha feito residência de clínica médica. Estava já empreendendo, estava super difícil. Eu tinha feito residência de cardiologia, então o ERG, depois fiz instituto. E, cara, com uma intencionalidade errada, eu caí num cenário de um mestrado, assim, que eu falei, o que eu tô fazendo, sabe? Então eu estava acumulando muita coisa. E eu falei, acabou. Aí eu fui em 2016... eu falei, não, eu preciso decidir, agora é meu... então, assim, eu preciso decidir. Eu tinha recebido um convite para ir para um setor de transplante cardíaco no Brasil. E eu fui para o Texas, né? Então, fui lá para Baylor, fiquei um tempo lá. E lá eu gostava muito de bomba cardíaca, eu gostava muito, cara, dos devices, muito de tecnologia. Assim, muito, assim. Então, era cardio, então a gente fazia lá transplante, fazia... Os dispositivos implantáveis. Então, era muito legal. Cara, então, assim, eu cheguei no Texas Heart, que era um hospital fantástico. E, eu lembro que eu olhei assim, eu falei, cara, tô na Disneylândia. Tô na Disneylândia. E aí, eu chegava às 4h30 da manhã no hospital, ficava lá passando os rounds. Cara, é incrível a dinâmica, a gestão, a tecnologia. E eu falei, eu vou pra lá, porque, cara, se eu engrenar nesse negócio, eu vou tomar uma decisão. Não dá pra fazer mais os dois, porque tava me custando caro. Essa divisão. Aí chegava, aí eu ia lá, cara, muito maneiro, assim, passava visita e tal. E quando chegava umas 5, 6 horas, liberavam a gente, né? A gente ia embora pra casa e, o que você vai fazer, né? Acabou de passar na Disneylândia, você vai estudar os personagens. Você vai estudar os devices e tal. Não, cara, eu pegava lá e eu tava vendo tecnologia nova, cara, entendendo de marketing digital, entendendo de fórmula de lançamento, sabe? Coisas que não tinham nada a ver com aquilo lá. Aí eu falei, cara, agora foi. Agora, decisão tomada. Tô na Disneylândia e não quero estar na Disney. Não quero ser o personagem aqui da Disney. Então, dali eu tomei uma decisão. E aí eu intencionalmente, sim, nesse momento, eu fui lá e falei, não, agora eu vou começar. É óbvio, não dá pra dropar, porque você faz, puta... Dá pra jogar. Não dá pra jogar tudo. E essas transições têm que ser... porque as pessoas às vezes eles querem tomar decisão rápido. Não, cara, vou agora tomar decisões. Então, não vou aceitar o convite de transplante, não vou aceitar, vou largar esse emprego aqui que eu tenho, vou ficar mais nesse aqui e vou fazer uma transição, né? Vou ficar mais em plantão, né? Vou recusar os convites assistenciais e vou começar a investir mais tempo em empreender. Na época, né, a gente estava indo super bem, a gente tinha captado investimento para o Jaleco, com Family and Friends, então já tinha uma grana legal, a gente tinha captado uns 2 milhões de reais, era um dinheiro bom para a época, assim. E aí a gente começou na jornada, falei, cara, legal, what's next? Né? O que eu vou fazer a mais? E naquele momento eu tomei uma outra decisão, que era, poxa, eu quero empreender em saúde, eu não queria mais empreender em educação. Eu gostava muito, mas falei, cara, agora eu quero ver impacto em saúde, eu quero
reproduzir o que eu estava fazendo no meu dia a dia com meus pacientes em larga escala. E foi nesse momento que eu conheci o Fernandinho e o Romeu. Até por meio do Vander. O Vander que me conectou. Que eu conheci o Vander e foi uma história engraçada, porque eu também... A intencionalidade, ela também tem os acasos do negócio. Né? Isso é muito interessante. Ela faz uma confluência. Eu liguei pro Vander e falei, Vander, olha só, sei que você ganhou um pouco de dinheiro aí, né? E a gente já sabia das histórias. Falei, cara, tu não quer... O meu irmão é empreendedor, meu irmão já era empreendedor, então a minha família é um pouco de empreendedores. Ele tá montando um puta centro clínico, um centro de convenções no Rio, lá no Jockey. Você não quer investir, não? Ele falou, cara, eu não invisto mais nada que não é saúde e tal. Mas vem cá, conheci uma turma que tá empreendendo saúde. E aí, como é que tá? Eu falei, cara, tô começando a olhar e tal. Aí me apresentou o Fernando e o Romeu. Foi dali que começou a jornada da Conexa. E foi legal, porque assim, eu cheguei lá no... com certeza você vai lembrar desse... É bom que o Romeu já esteve aqui, né? Que você vai lembrar. Que o Romeu falou assim, cara, a gente quer impactar a saúde, né? A gente quer pensar em um modelo diferente de atendimento e tal. E a gente sabe que, pô, o custo é alto e é muito hospitalocêntrico. Cara, não faz sentido. Vai dar uma estudada nos modelos de atenção primária. E eu fui ler, eu falei, cara, pô, realmente deu um negócio muito diferente aqui. E aqui ele falou assim, e outra coisa, tubarão, quer ser tubarão, tem que andar com tubarão, né? Sardinha. Sardinha com sardinha. Essa é clássica, Ele né? falou agora há pouco. Ele falou isso? Aí eu falei assim, não, legal. E é um pouco do que eu te falei, né? Que eu acho que assim, o meio que você tá te influencia muito. E naquele momento eu falei assim, cara, legal, eu quero empreender, eu quero aprender, né? Então acho que o Romeu já não só me trouxe muita bagagem, mas foi um mentor, né? Um grande mentor, assim, de entender, poxa, para onde que a gente vai, como é que é o modelo de saúde, como é que são as relações de saúde, que eu acho que aqui foi muito interessante, porque eu como médico, eu via sob uma ótica. Óbvio, entendia de gestão, já estava aprendendo, mas eu estava olhando para uma ótica. Mas qual é a ótica do sistema? Como esse sistema se organiza? Quais são os incentivos? E ali eu comecei a aprender. Eu falei, cara, agora eu entendi. Agora eu acho que eu consigo dar um passo para frente, que é como é que a gente impacta esse sistema. E aí, na época, a gente estava muito... O modelo era uma clínica de atenção primária, que de novo não deu certo, porque empreendedorismo é isso. Né? A gente tenta várias coisas, a gente erra na grande maioria das vezes. E que não dá certo no Brasil, né? Exato. A gente olhar assim, quem deu certo nesse negócio. O conceito difícil, né? O conceito difícil para uma medicina que ela é livre escolha, que você não tem modelos culturais de atenção primária, os incentivos não levam a isso. Então ali eu aprendi em 2017, quando a gente abriu a clínica, eu falei, cara... e foi muito legal, porque assim, a gente investiu dinheiro na clínica, né? Tinha sido uma grana. E, pô, não, atenção primária tem que virar. Aí eu fui estudar o modelo americano e eu falei, cara, não dá. É outro jogo. E aí foi muito legal que a gente falou assim, cara, como é que a gente toma essa decisão? Porque, pô, investimento numa clínica é caro, né? E eu acho que é coragem, né? E não só coragem, mas é coragem e, cara, e sim, se definir para onde você tá indo. E eu lembro que eu falei assim, pô, quer ver? Vou mostrar que não é a clínica que é o problema. A clínica é linda. Não é o ponto. Porque, será que o ponto é ruim? Você começa... Por que não tá dando certo? É o ponto? Pô, credenciamos. Cara, eu lembro e falei assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu sou cardiologista. Liguei para todos os planos, falei, me coloca aí no livrinho, cardiologia. Que na época não era Conex, era Connect Care. Coloca aí. Cara, deu 1 semana, 2 semanas, começou a brotar paciente. Aí falou, tá vendo? O problema não é a clínica. O problema é o modelo. O médico está acostumado, o paciente quer ir no cardiologista e tal, e vai ser difícil mudar isso. Então foi ali que a gente começou a Conexa, né? Na época era até Connect Care. E o que começou a dar certo foi uma outra parte da Conexa, que era a parte da telemedicina para assistir o médico. Isso começou a ser muito legal, porque os pacientes olhavam assim, cara, isso é fantástico. O médico que fazia com outro médico, né? A gente fazia uma interconsulta com os pacientes, cara, isso é muito maneiro. A gente falou, opa, tem coisa que fecha a clínica, pega esse negócio e vamos agora escalar esse modelo digital. Aí, pô, eu adorei, porque, cara, é um negócio que eu já estava muito... já era a minha prática. Agora eu começo a entender mais de como eu vou impactar aqui. E ali a gente passa para ser um modelo 100% digital. De novo, tapa na cara, não tinha, né? Não tinha regulamentação de telemedicina em 2017, 18, 19 também não.
E aí eu lembro que eu vinha aqui para São Paulo e ficava aqui, né? Eu e o Fernando, batendo na porta dos hospitais. Você lembra bem? Hospitais, convênios e, cara, empresa. E tentando desenvolver. Mas o que a gente falou, vamos desenvolver o produto. Vamos entender a dor do cliente. Vamos entender como é que a gente desenvolve a tecnologia para começar a, de fato, empurrar esse caminho de telemedicina que já estava muito mais pavimentado lá fora. Cara, é questão de tempo de chegar aqui, não tem como, né? Então foi um pouco aqui dessa transição, né? De sair de um espectro, tomar uma decisão, uma intenção de pular realmente a carreira. Falar, cara, não vou mais pela direita, eu vou completamente pela esquerda. Foi esse trigger que eu tive quando fui lá para fora, no Texas. Legal. E o que você falou, né? Que a sorte também bate a porta de quem está preparado, né? Logo a seguir vem a pandemia e vocês têm um produto super bom e aí... Escalável, exato. Aí foi... Exato. Agora, Guilherme, então você começa nessa transição para a Conexa e aí acho que tem uma outra transição, né? Você conhece a minha realidade em casa, né? Minha noiva empreendedora e a minha carreira era executiva e eu e ela, assim, as conversas são muito engraçadas, assim. Porque ela fala que nunca queria ter a minha vida e eu falo que nunca queria ter a dela. E é muito engraçado. É uma complementariedade, perfis diferentes. Total. E aí agora você não está mais numa empresa pequena empreendendo. Você vai lá, a empresa fica grande, você é o CEO da empresa. Como é que foi essa transição, cara? Porque essa é encrencada. Legal. Essa eu diria que essa foi essa que eu não esperava, né? Porque no final do dia você não... De novo, né? Você tem que tomar cuidado porque você não sabe. E quando você não sabe, eu acho que cria muita ansiedade. Quando você se depara com aquele problema, você não sabe o que está acontecendo. Então eu diria que assim, foi bem interessante. Assim, eu comecei a aprender isso, comecei a entender onde eu estava no momento que eu tinha captado, né? E aí recebido um investimento de fundos americanos em 2020, na pandemia. Né, então, na época, mais de 40 milhões de reais, né, era um investimento muito grande para escalar o modelo, né, vender e tal. E nesse momento aí que eu comecei a falar, cara, peraí, agora a brincadeira mudou. Porque até então já tinha tido uma experiência prévia, então, poxa, a parte de empreender, de desenvolver o produto, era muito a minha praça. Mas a parte de gestão de pessoas, né, gestão de prioridades, né, estruturas. E ali eu acho que se eu tivesse que fazer dar um passo para trás, eu teria colocado um chapéu mais de reflexão. Mas estava tão acelerado o processo, a pandemia estava exigindo tanto que, cara, a gente foi num flow de vamos embora para aquecimento, então vamos peito aberto e vamos. Então muita força bruta e pouco planejamento, reflexão, autoconhecimento para falar onde que eu não tenho os gaps, como é que eu procuro. Então, tocar a operação e pegar todos esses déficits foi muito difícil para mim. Então, foi um processo de transformação muito grande. De uma hora para outra, eu falei, cara, tem fundos de investimento aqui acreditando em mim, né, que botaram dinheiro nesse business plan. Eu confesso que eu olho para a pandemia um negócio super incerto. Eu não faço ideia como é que eu vou andar esse negócio. E acho que aqui começa uma jornada legal que acho que me diminuiu muito a minha ansiedade, que eu lembro que eu tava assim, falei, cara, dureza. E eu chamei um amigo meu, que era padrinho meu de casamento, e ele era executivo, né? Eu falei, cara, me ajuda aqui, bro. Ferrou. Vou chamar lá os fundos, vou chamar a galera. Eu falei, cara, galera, peraí, tá dando algum problema aqui, preciso de ajuda. E ele falou assim, cara, foi muito legal. Ele falou assim, cara, enjoy the ride. Sim, cara, você é um cara inteligente, você é um cara, o que você é bom? Você é bom de aprender, você é bom de relação. Cara, vai pra cima e toma essa jornada, né? Aproveita essa jornada como uma jornada, né? De fato, como um propósito, né? De fato. Curte, que você vai ver o quanto você vai aprender. Isso foi muito legal, porque na hora eu falei, virei. Beleza, entendi. E seja transparente. Pô, vai lá com o seu sócio e fala, cara, eu acho que aqui não é por aqui. Isso que eu sei, isso que eu não sei. Isso eu não sei e tal. E, meu irmão, e abre. E eu acho que foi um momento que eu abri muito, né, a minha guarda. Falei, cara, preciso de ajuda. E dali eu acho que foi muito legal, porque a gente passou por várias fases. A gente fez 2 M&As.
Ainda em 2020, cara, a gente vai para 2 M&As, né? E, de novo, teria feito diferente, né? Se eu tivesse o conhecimento de hoje e talvez tempo para refletir. Teria feito de forma... Não que eu não teria feito M&A, mas teria feito de forma diferente. E foi legal, então a gente comprou a empresa, né, de prontuário, compramos empresa de saúde mental em 2021, e a gente começou a entender mais onde que a gente queria impactar. Porque a gente falou, cara, o que a gente quer ser é uma plataforma digital de saúde, né? No final do dia eu quero gerar uma baita de um acesso, tirar as ineficiências do sistema, colocar todos esses profissionais, dar uma proposta mais holística, né? Criar um modelo de atenção primária que não é uma atenção primária by the book, mas ela é uma atenção de baixa complexidade, e é ali que a gente começou a realmente desenhar a nossa tese melhor, para onde a gente vai crescer, criou governança. Lembrando, 2020, eu trouxe alguns executivos e 50% foi embora em um ano, porque erramos nas contratações. Então aí você aprende contratação, você aprende gestão, você aprende economics, né? Poxa, o que é um crescimento sustentável, o que é um crescimento ineficiente. Você começa a entender um pouco mais o dinheiro que você coloca, qual é a incerteza e qual o risco que você tem de retorno. Então aí começa uma jornada super legal de transformação para executivo. Está longe de acabar, tem muita coisa ainda para aprender. E aí, em 2021, né, a gente faz esses movimentos. E eu digo que 2021 e 2022 teve um outro marco importante. Pensa o seguinte, a gente estava crescendo pra caramba. Né, então, fizemos um crescimento, né, se for pegar o ano de 2020, né, os primeiros 2 meses de 2020, comparar com os 2 meses de 2023, tinha crescido 150 vezes. Noção de crescimento, né? Crescimento gigantesco. E, obviamente, né, a gente ali com muitos aprendizados. E aí foi muito legal. Um outro aprendizado que 2022, 2021, tudo certo, né? Cara, mercado com muito dinheiro para colocar em startup, em tecnologia, super líquido, que a gente chama. E em 2022 tem a crise de tecnologia, né, das techs, né? Então o mercado cai para caramba, o dinheiro some. E aí a gente se deparou num movimento muito interessante, assim, cara, como é que a gente, né, estamos queimando dinheiro, né, porque a gente estava investindo em frente, como é que a gente muda o chapéu de uma empresa que era de crescimento, não vou dizer qualquer custo, mas um baita de um crescimento, uma empresa eficiente, uma empresa sustentável, né? E aí, vira o chapéu de novo e, né, vamos trazer executivos que entendam desse negócio, muda completamente o jogo, né? E vamos trazer os fundos, vamos trazer os sócios. Cara, temos que mudar. A gente capta o dinheiro, na época, 200 milhões de reais, que foi um baita de um alívio. A gente conseguimos, porque a gente era o líder já, a gente tinha se posicionado. E aí vamos para um ano de 23, 24, né, que é o que agora a gente está muito. Fala, cara, como é que eu me diferencio desse mercado? Né? Como é que eu trago tecnologia, dados, para mostrar que não só dou acesso à saúde, e acesso à saúde de forma mais holística, mas também eu provo o resultado. Eu provo que eu melhoro o desfecho, que eu melhoro o resultado clínico, que eu gero economia para o sistema. Então aí a gente traz uma veia muito de tecnologia, de dados, de AI, para trazer esse arcabouço de resultado. Porque é o que o sistema precisa. O sistema estava muito colapsando, né? Os planos de saúde quebrando, né? Vários quebraram. E a gente queria realmente ser uma ferramenta poderosa para essa eficiência. Então hoje, diria que nessa jornada, né, e esse ano, né, a gente consegue fazer mais um M&A, adquirimos um M&A com a Zen Club, que é uma plataforma de saúde mental corporativa, foi super positivo, e ainda recebemos investimento da Vivo, que foi uma coisa muito legal, porque a gente até então estava muito focado em empresas, em pacientes que têm plano de saúde. Mas, cara, são 25% só. E os outros 75% que hoje têm acesso ao SUS, como é que eu impacto ele? E daqui sai a Vivo e fala, cara, a gente quer impactar os nossos clientes que não têm plano. Eu falo, putz, eu também quero, então liga grande. E hoje a gente é uma plataforma de telemedicina da Vivo, né, por meio da iniciativa que eles têm de saúde, que chama Vale Saúde. Então esse foi um movimento super importante. Agora, nesse movimento, né, atual, saindo, né, de uma queima de caixa para começar a gerar realmente caixa, né, resultado, tem sido bastante interessante e super desafiador essa jornada. Acho que não tem como ser um CEO não empreendedor para essa, porque se você olhar o que você está fazendo, cada virada dessa é um empreendedorismo. Sim, é uma pivotada. Né? Exato. Agora, Guilherme, a gente vê a saúde, né, como
em termos de números financeiros, assim, um negócio gigantesco, quase 4 trilhões nos Estados Unidos. A gente sabe que tem desperdício, a gente sabe da complexidade e da importância dessa indústria. E aí, quando a gente vê ela como negócio, uma coisa relativamente recente, né? O primeiro IPO da saúde foi em 2004. Tipo, 20 anos é nada. Não deu tempo ainda de formar as pessoas para tocar esses negócios. E aí a gente sabe, historicamente falando, que o que ajuda esses negócios evoluírem, historicamente, é tecnologia, né? E aí, quando a gente vai olhar tecnologia em saúde, é um negócio bizarro, assim, o gap que tem, o conhecimento das pessoas, né? Você vê muita gente em cadeiras muito importantes falando de AI, que claramente não sabe o que está falando, né? Você é um dos únicos executivos que eu conheço, um dos únicos CEOs que tem um conhecimento mais profundo de tecnologia, né? Você vê isso como uma forma de repente, a gente ter o mercado olhando de forma mais consistente para a tecnologia, conseguindo fazer essa virada com tecnologia, ou a gente vai ficar da mesma... A gente compra passagem, faz check-in, chega no avião, embarca, e a gente liga para um call center para agendar uma cirurgia. Como é que você vê isso? Pô, a resposta para mim, se eu não acreditasse, não estaria aqui, né? Eu sou muito otimista, porque, assim, e é muito legal, assim, uma vez me perguntaram assim, como é que você vê a tendência da saúde digital, da tecnologia na saúde? Porque, né, o mercado está se digitalizando, as pessoas estão mais acostumadas, as gerações estão mais acostumadas com tecnologia e tudo mais, e tal. E é muito legal, né? Assim, porque no final do dia, se você for para pensar, não é uma coisa que vai acontecer, destino que vai acontecer. No final do dia, essas empresas só estão acostumadas com tecnologia, elas só estão indo para a rede social porque o valor gerado para elas foi substancialmente maior do que elas tinham antes. Então aí a gente fala muito de medicina baseada, mas é o valor. Qual é o valor que eu entrego para aquele usuário? Você pode dizer, putz, o que seria dos bancos digitais? O que seria da digitalização bancária se não existisse o Nubank? Sei lá, o Nubank desapareceu. Sumiu, não aconteceu. Certamente seria muito diferente do que é hoje. Ou seja, em geral, as pessoas pensam muito que uma tendência a acontecer isso. Não. No final, são empresas, são pessoas que vão desenvolver produtos fantásticos, aplicando tecnologias cada vez melhores, que vão mudar o setor. Né? O que seria, né, da nossa parte da viagem? Né? Até, né, vamos lá, falar de foguete. Né? Hoje, semana passada, um foguete conseguiu estacionar. Né? Como é que é? Isso é alguma tendência? Não. Alguém falou, cara, eu acredito nisso, faz sentido, tem uma solução melhor para esse problema, vou inovar aqui e vou entregar o melhor. Então, eu acho que assim, eu sou muito otimista, porque no final do dia são pessoas que vão, gestores, são empreendedores, são pessoas que vão arriscar e tomar risco, e eu legitimamente acredito que cada vez mais a gente vai ter mais gente assim, porque a gente tem mais exemplo, né? Que mais exemplo, mais gente traz. Então, eu digo assim, a gente vai ter uma crescente muito grande de tecnologia em saúde, por mais que seja um setor conservador, porque a gente começa a ver cases de sucesso que aspiram outros cases e as pessoas vão querer fazer mais. E eu acho que o médico ele tem uma capacidade intelectual, pela formação, pela barra, né, que você falou, muito grande. Então, pega essa turma toda que tem essa capacidade, tem essa inteligência e começa a virar um pouco mais com intencionalidade para gestão, para tecnologia. E eu falo tecnologia porque, para mim, tecnologia é meio. Então, cara, para mim é gente boa, processo bem definido, tecnologia para escala. Então, então para mim, é você saber de fato qual é o problema que você quer resolver, cada vez mais aprender sobre tecnologia e como essa tecnologia pode, de fato, escalar esses modelos. Então, eu sou muito otimista, eu acho que isso vai acontecer e não vai acontecer porque em algum momento tudo vai se dizer, não, vai acontecer porque pessoas físicas vão criar empresas ou executivos vão tomar decisões que vão fazer isso acontecer. E provavelmente a gente tem uma geração cada vez maior desse cliente acostumado com esse meio que gerou a escala em outros negócios. Exato. Então ele vai começar a olhar e falar... Mais fácil a adoção. Exato. E aí alguém vai começar a fazer e aí a coisa começa a acelerar. Esse é um ponto bom, porque isso acelera muito a adoção.
Porque o ser humano, né, se você for para pensar assim, tem várias estéticas de UX, né, que chama de User Experience, né, que é UI, né, usabilidade, que o ser humano, né, o humano, ele é acostumado com padrões. E quando você muda o padrão, né, você tem uma adoção que ela é um pouco mais lenta nessa mudança de padrão. Então, até a gente fala muito do dilema da inovação. Você quer melhorar muito a experiência do usuário, às vezes você melhorar a interface não quer dizer que você vai melhorar, porque está acostumado com a interface anterior de um sistema, por exemplo. Então, o que eu vejo é o fato deles estarem... A gente está sendo... com muitos padrões novos, a gente está aprendendo, a gente adotar, entender que padrões que estão usando no banco, que estão usando na educação, mais novos, com melhor tecnologia, com melhor experiência, eles podem ser aplicados em saúde e vão ter uma adoção mais rápida do que teriam há 10 anos atrás. Então, se aproveitar também dessas tendências de tecnologias que estão sendo adotadas em outros setores, aumenta a minha adoção nessa tecnologia que eu estou aplicando aqui. Total. E, Guilherme, você falou de um ponto que dá para a gente conversar aqui, que eu acho que você falou, né? Você falou sobre... Você começou como executivo a ter que fazer gestão de pessoas, gestão de prioridades, finanças, todas as minhas pesquisas aqui, essas são as top 3 de todos os médios. Sim. Só que na ordem, finanças vem primeiro, depois vem gestão de tempo e depois de pessoas. Sobre pessoas, o que você tem... O que tem sido os teus erros e acertos nos últimos anos? Porque empreendedorismo, sem dúvida, pessoas é importante, mas eu diria que na cadeira executiva que você está hoje, se você não dominar isso, você não performa. Acho que esse é o maior desafio, literalmente, porque... e acho que muito provocado também por M&As, né? Então eu acabo trazendo lideranças de perfis completamente diferentes, né? Então eu tenho lideranças com estilos mais executivo, tenho lideranças que são empreendedores. Como é que eu gero um ambiente em que essa diversidade gera impacto e impulsão, né? Porque na grande maioria pessoas diferentes, elas acabam gerando atritos, conflitos. Como é que você torna esses conflitos produtivos? E talvez esse seja um dos temas que eu mais gosto e mais desafiador, que é como que eu faço para você ter no seu time alta performance, que é confiança. Como é que essas pessoas se conectam? Como é que essas pessoas se admiram cada vez mais para que eu consiga impactar um negócio? Porque o que a gente vê mais, problemas de cultura, né, em que as pessoas, cada um está olhando para o seu umbigo. E esse tema não é fácil, ele tem que ser intencional. Aqui é, de novo, intenção. Então, a gente, nos últimos 2 anos, a gente tem potencialização de liderança. Eu coloco debaixo do meu braço essa pauta, porque eu acho que é muito importante, né? E para mim, inovação, ambidestria, né? Que é a capacidade de ser bom executor, eficiente, mas também inovar, ela vem com essa mescla de pessoas diferentes, mas todas conectadas com alto nível de confiança. Esse é o maior tema para mim hoje. Então, como é que eu tenho certeza que o meu nível de confiança no meu time de alta liderança está super alto, porque isso vai se repercutir na média liderança e isso se propaga. Não adianta a gente falar de cultura, de valores da empresa e tudo mais, se, cara, a gente não consegue ter um nosso time direto ali super conectado. Então, eu sou intencional com isso. Então, por mais que eu tenha pessoas em São Paulo, no Rio, em Minas, eu sempre trago, né, momentos, até com coaching de performance mesmo, para estimular esse ponto. E também para me desenvolver, né? Porque acho que vai ser um ponto super importante, dado que esse é um desafio importante para a companhia, né? Então, a companhia precisa disso, eu preciso ser o CEO que vai fazer isso, então vou ter que me desenvolver nessa tarefa. Então, para mim, esse é o maior tema, sabe? Porque no final do dia, se você tiver alinhamento, conexão e uma boa estratégia, né? E recurso, obviamente, para implementar, isso as coisas andam, sabe? E nessa questão que você falou, confiança, putz, cara, para mim é o tema, assim, para construção de time. Mas o que acontece, quando você falou em ambidestria, você ter uma pessoa que é, sei lá, um super inovador, mas ao mesmo tempo você tem no time um cara que é super executor, e fazer essa turma se respeitar e jogar junto. E, por exemplo, se você é um cara que se
conecta mais com inovação, provavelmente esse cara da execução é um cara meio chatinho, assim, de você pilotar, você conversar. Então, seria muito mais confortável para você ter 10 inovadores no time e não ter nenhum desses. Só que a empresa quebra. Né? É mais fácil você tocar um time de pessoas como você. Total. Só que vocês vão quebrar com força, né? Na mesma direção, porque todo mundo, não, é aqui mesmo. Como é que se pilota o inovador e o cara que quebra a pedra? Um exemplo muito bom, né, cara? E aí, em 2021... eu trouxe um CFO, né? E foi muito interessante. E isso virou uma lenda na companhia. Assim, a gente repete essa história o tempo todo, que a gente ia pra caramba. Que, cara, eu, né, empreendedor, todo mundo empreendedor, né? Você vê que é crescimento, mas, cara, com pouca diligência. E eu trouxe um CFO justamente para dar uma organizada na casa, para botar mais processo, método e tudo mais. E aí eu lembro que a gente estava com um cliente grande e estava crescendo muito rápido. E aí uma pessoa na mesa, um diretor na mesa, falou assim, galera, novidade, assim, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Agora a gente porrou, né? Falou assim, porrada. Aí todo mundo parou, né? A gente estava numa reunião, sentamos, falou, e aí? Ele, cara, tem um cliente aqui, que é o X cliente, cara, o cara vai fechar todos os consultórios presenciais deles e vai jogar tudo para telemedicina. Então a nossa meta que era bater 1 milhão de consultas por mês, não me lembro exatamente qual era, a gente bateu. Naquela hora, né, tinham todos os inovadores. Todo mundo cá. Putz, já pega champanhe, vamos, né, comemorar e não sei o quê, pô, suado, mas foi, estamos negociando isso. Aí daqui a pouco tá, você for financeiro assim, olhou. Aí falou assim, porque eu falei para ele, olha, primeiro que você vai fazer, você entende os números, entende os indicadores, porque a gente tá numa bagunça, eu não consigo ver nada, eu não tenho dado rastreável, começa a olhar. Aí ele olhou esse cliente e falou assim, cara, esse cliente paga, foi assim mesmo, R$1 pra gente, deixa uma margem negativa de 50%. Que eu acabei de ver aqui. Então, se ele passar para 1 milhão de consultas, com caixa que eu tenho, a empresa quebra em 4 meses. Cara, na hora. As champanhes tiveram que ser fechadas. Na hora, assim, o pessoal assim... Como é que é? Aí, isso foi muito marcante pra mim. Porque eu falei assim, cara, como é importante. Né? Aquele cara chato, né? Ele, na verdade, no final, com uma análise, eu falei, gente, para. Aí a gente, opa, peraí, volta, vamos renegocia o contrato. Imagina. Depois que você fez, para você voltar atrás, e era dinheiro pra caramba, né? Então você vê como é que isso é importante. E no final a gente começou a falar, tá bom, ó, como é que eu tenho estilos de liderança mais diretivo, mais aspiracional, como é que eu compactuo isso tudo num time e que essas pessoas se respeitem. Porque no final do dia e esse é legal, esse é um negócio legal. Como é que você gera um incentivo que todo mundo tá olhando pro mesmo lugar? Então a gente falou, cara, no final do dia essa empresa, né, todo mundo só vai dar certo aqui se essa empresa for um case. E se ela vai ser um case, ela vai depender, né, dessa ambidestria, de inovar, mas também, cara, conseguir gerar caixa, dar o resultado, ter uma margem positiva. E foi um grande movimento que a gente mudou completamente o mindset e aí fomos trazendo gente mais executivo, de fato, para fazer esse blend. Então, é isso, mas não é fácil, porque no primeiro momento é o cara chato. Naquele momento, eu falei assim, porra, peraí, cara. Pô, tô comemorando aqui, você vai falar, vem jogar água na minha champanhe, pô. E era isso, e era pra jogar mesmo, né? Então, esse é um negócio muito engraçado. Acho que ele virou meio que uma grande tese nossa, dessa ambidestria, dessa capacidade de ter perfis diferentes na empresa. E o background da turma de finanças é a gestão de risco, né? Então, isso. A gente precisa disso. Até como empreendedor. Total, ainda mais a gente, né? Você sabe que tem uma história, cara, muito bacana. Eu acho que você não chegou a pegar esse. Eu consegui viver um tempo razoável próximo do Edson Bueno. Né? Uhum, sim. E putz, cara, você imagina que depois que você tem várias estrelinhas aqui no seu uniforme aqui, de vários... É mais difícil isso. Porque o que você falar é o que vale. E eu via, por exemplo, quando a gente foi... Algumas decisões que a gente ia tomar na DASA lá atrás, quando ele estava mais próximo, antes até do Pedro vir para a empresa, ele sentava numa mesa redonda. E aí, vou dar um exemplo. A gente fez... pessoal, a gente está discutindo aqui a aquisição desse negócio. Essa aquisição, ela pode ser boa,
pode não ser, tal. Guilherme, o que você acha? Não, a aquisição é boa, a gente tem que fazer. Quando o cara falava uma coisa positiva, ele passava pro próximo. Você? Não, também acho. E você? E você? Quando ele falou assim, não, eu acho que a gente não tem que comprar. Ele parava. Por que a gente não tem que comprar? E falava duro com o cara. Não, a gente não tem que comprar por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí ele voltava. Pessoal, a gente vai comprar. Próximo assunto. Aí um dia eu fui perguntar pra ele. Eu falei, Edson, você é o cara mais esperto da sala. Por que você fica perguntando pra todo mundo se a tua decisão tá tomada? Ele falou assim, preciso saber se tem algum risco que alguém identificou que eu não vi. Então, porque, cara, são decisões, né? São decisões, né? Total. Guilherme, e finanças, cara, que é o pânico dos médicos aí. Como é que você se virou? Como é que você tá se virando? O teu jogo é Premium League agora. A tua empresa é grande, tem fundos excepcionais. Como é que se virou com isso? Acho que teve... Assim, obviamente, tive que me virar, porque quando você começa a falar com os fundos, você pode vender a tua visão, né? Você pode vender a tua estratégia, mas no final tem que ter uma representação numérica disso, né? E ali a gente, em todas essas rodadas, né, me incentivaram muito a aprender, né, no dia a dia, quais são os econômicos, o que é um ROIC, o que é a margem bruta, como é que isso se fala com eficiência, qual é a melhor prática de um investimento de marketing, o que é um bom investimento de marketing, o que é um bom investimento, um bom retorno de P&D, como que eu consigo, porque no final do dia eu preciso explicar que o negócio é bom e para isso eu preciso entender o que é um negócio bom. Né? Então, no final do dia, foi muito mais na linha de entender assim, o que o investidor, como é que é a lente do investidor que ele enxerga uma empresa num estágio, por exemplo, de crescimento, o que ele quer ver? Então, eu diria assim, que a cada ciclo dessa companhia eu fui aprendendo outros conteúdos de finança. Então, se pegasse o Guilherme de 2020 e 2021, ele seria muito craque em dizer o que é uma boa taxa de crescimento para uma empresa de hypergrowth, com um bom LTV/CAC, né, que é uma métrica de eficiência de vendas. Se eu pegar um pouco mais, né, do Guilherme de agora, obviamente vai ter um pouco dessa bagagem, com certeza, mas vai ter a bagagem, né, cara? O lucro líquido, uma conversão em caixa, vai estar falando mais de ROIC, vai estar falando mais, cara, o que os meus comparáveis, né, como os meus comparáveis investem, qual é o retorno sobre capital em cada frente, né? Alocação de recursos certo. Então, você vai um pouco mais na linha para o momento que você precisa. Então, assim, eu diria que em alguns momentos eu tive que me letrar, fazer alguns cursos, diria, muito por minha conta, né? E acho que isso é um negócio legal. A parte boa do médico é que ele tem muito uma autodisciplina de estudar, sabe? Adora estudar. Adora, cara. Eu acho que isso é muito importante. Então, isso coloca o médico como um baita propenso à gestão. Talvez o que ele precise mais é trocar mais. Então, por exemplo... eu aprendi aí muito com a Endeavor, né, que é uma baita de uma organização que estimula o empreendedorismo, mas tem muito mentor, né, tem muito coaching com várias frentes. Então, em todos esses momentos, eu tive o prazer, né, de ter mentorias de altíssima qualidade, cara, com CFO de grandes empresas, com CEOs de grandes empresas, porque essa rede foi aberta para mim. Então, esse é outro pilar muito importante para você aprender e se transformar. Ter, né, obviamente, vontade de aprender, querer, né, estudar, buscar sempre o que você não sabe ainda. Você não sabe que não sabe. Mas, além disso, se cercar, né, dessa rede de mentores, buscar. Você até um pouco, às vezes, né... Você é um pouco assim, Fuçador. E assim, não tem que pensar no não que você vai tomar. Vamos lá, eu quero falar com esse cara. Eu quero meio intrometido, não sei se é a palavra certa, mas eu sempre tento me provocar a fazer isso, mas eu vi vários grandes empreendedores que, cara, o cara quer falar com o melhor do mundo, não sei aonde. Ele vai lá e fala, e às vezes o cara responde, né? É muito, muito engraçado isso. Então, acho que essa característica, né, de você estar sempre fuçando e, cara, não ter vergonha na cara, eu acho que essa é a palavra, ela ajuda muito, né, a você aprender mais e pular os estágios de aprendizagem que você precisa, acelerar esses estágios. E na prática, o seu estágio de aprendizagem ele vai depender muito do momento que você está. Então, cara, eu preciso
Então, assim, eu preciso entregar. Então, eu vou botar toda a minha energia nisso. Então, eu diria que finanças muito foi para isso. Só que, assim, se eu tivesse, talvez, mais tempo, uma formação melhor, certamente muito do que eu aprendi na pancada, me virando nos 30, eu poderia ter uma formação muito mais linear, muito melhor, que hoje acho que está muito disperso ainda nesse ecossistema de empreendedorismo. Eu acho que a única... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma formação fortíssima de finanças lá no início. Assim, porque a minha estratégia com finanças sempre foi estudar, aprender, mas consciente de que eu sabia até onde eu podia ir. Então, o que eu precisava fazer? Me cercar de pessoas excepcionais. Sim. Só que eu acho que isso funciona, mas dependendo da onde você está, você tem que ter um entendimento maior, até para se direcionar ao CFO. Né? Então, como é que o CFO vai discutir a alocação de recurso com você se ele não tem a estratégia da companhia no nível que você tem, às vezes? Né? Então, exato. Eu acho que esse ponto é... E, Guilherme, você falou de uma coisa, né? Você está o tempo inteiro falando, né? Aberto a aprender, aberto a... Né? Você falou antes, assim, quando você falou do Enjoy the Ride, sobre abrir a guarda, né? Ter humildade e buscar aprender. E você sabe uma coisa que eu tenho ouvido também nas conversas com os médicos? Assim, pô, Emerson, cara, eu sou o número 1 do Brasil na minha área, cara. Minha clínica tá grande, tô crescendo, tô indo bem, o negócio tá complexo aqui. Mas, cara, não é fácil para mim chegar e falar com um cara que eu não sei finanças. Assim, por quê? Putz, Emerson, olha o tamanho da minha clínica, cara. Não, olha o tamanho do prejuízo da tua clínica. Se você não falar com alguém rápido... e aí, esse problema pode ficar muito grande. E aí me veio uma coisa que será que a gente, como médico, pela nossa formação médica, talvez a gente não foi treinado para lidar com a vulnerabilidade dos outros, mas menos com a nossa? Como é que você vê isso? Porque você foi clínico, você cuidava de doente grave. E será que a gente também não vem de uma geração que tinha que ser durão e tinha que engolir o choro e seguir a vida? Assim, eu acho que tem uma justificativa, tem uma explicação boa para isso, que e aí você tem que mesclar muito, né? Porque pensa que quando você está na frente de um paciente, você tem que passar solidez, sobriedade, segurança, né? Isso é o oposto, né? De você ter humildade, eventualmente. Humildade não necessariamente, mas isso é o oposto de você ser vulnerável. E isso é difícil mesmo, se for para pensar, putz, quais são os médicos que são vulneráveis, né, na frente do paciente e falar, cara, não sei. Putz, tem que olhar, sei lá, o artigo X. Alguns conseguem fazer isso dentro de um âmbito, dentro de uma capacidade de uma relação médico-paciente muito grande, mas ele precisa provar antes. Então, eu acho que aqui tem uma grande chave, e isso é difícil mesmo, você não tem resposta. Porque você para pensar, cara, e aí, o paciente está acreditando em você. Existe uma simetria muito grande entre o paciente e o médico, de conhecimento, de conteúdo. E isso gera uma grande ansiedade no paciente para ver se ele realmente pode confiar naquele médico. Então, como é que o médico... Esse é um ponto, assim, cara, como é que você vai passar segurança para um médico, para um paciente que, cara, ele está muito vulnerável? Né? Aquele advogado, por exemplo, vou dar um paralelo, né? Aquele advogado que você chega lá e fala assim, putz, cara, se eu assinar esse contrato, é bom ou ruim para mim? Aí fala, cara, não sei. Deixa eu dar uma olhada com calma. Tu vai falar, pô, peraí, o cara não sabe, pô. E aí? Você não entende nada de contrato. E aí, como é que você lida com isso? Então, acho que tem um tema aqui, né? Acho que é um tema... E eu acho que o ponto não é que você... Eu acho que um ponto mais é você ter awareness, é você saber que isso está acontecendo, sabe? E, na verdade, como é que você lida com isso com o paciente. Você deve ter outras formas de eventualmente ser vulnerável e conector, né? E gerar confiança para o paciente. Mas é que você tem que saber que você está exercendo isso. Agora, no caso, por exemplo, né? Esse caso é o caso de esdrúxula. Como é que você, médico, que tem uma clínica grande, você vai falar que você sabe finanças? Qual é a tua...
Aonde que você vai saber? É óbvio que você não sabe, cara. Né? E por que, E que não você tem tá que falando? saber. E por que você tá falando que você sabe? Não tem que saber nada. Uma coisa é você ser foda nisso, mas não coloque na tua cabeça que o fato de você ser foda nisso, você é foda em tudo. Porque aí sim, aí você tá falhando, na verdade, o teu ego tá muito inflado. Você tem que ser vulnerável. Óbvio, se você intencionalmente você não quer ser vulnerável porque o impacto ele é maior, seja consciente disso. Eventualmente você vai ser vulnerável porque o impacto é melhor. Então, eu gosto muito dessa visão utilitarista, que eu sou o que precisa ser para gerar um impacto para o que eu acredito. Meu propósito é impactar as vidas das pessoas. Se eu precisar ser vulnerável, eu tenho que ser vulnerável, porque isso vai me gerar um resultado melhor. Se eu não posso ser vulnerável naquele momento, eu não vou ser. Então, eu estou sempre medindo um pouco mais essa capacidade, porque eu quero, no final do dia, o resultado que eu gero. Então, a minha visão é muito utilitária. Né? Pragmática, né? É isso. Usar o bom senso. O bom senso, eu vou tomar a decisão e eu vou mesclar um pouco mais essas características com o momento que eu preciso ser. Né? Legal. Guilherme, a gente tem aí uma perspectiva de crescimento do número de médicos no Brasil bizarra para os próximos anos. Vamos dizer que o nível das escolas de medicina hoje versus o que a gente tinha há 15 anos atrás, ele mudou, aumentou a escala, mas obviamente não tem como você ter hospital escola do nível de um fundão para todas as faculdades de medicina do Brasil. Então, claramente, a formação não vai ser igual. Qual que é a sua visão disso? O que tem de bom e de desafiador nesse caminho? Eu acho que isso é uma baita oportunidade. Gosto muito porque... de novo, sim, a gente vai ter muito problema de formação, mas eu vejo uma oportunidade gigante da gente trazer formação, e aí eu digo até uma formação diferente agora. Penso o seguinte, o que está acontecendo, né? Eu vou resgatar esse negócio lá do Texas, foi muito legal que... Tem um negócio assim, que minha mãe sempre falou assim, Guilherme, experiências nunca são demais, assim, sempre, cara, você sempre tem alguma coisa para aprender com elas. Você só precisa ter intenção também de buscá-las, né? E, cara, eu me lembro um negócio que no Texas me chocou muito. E lembra, no Texas eu fui pro Texas e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Puta. Mas eu tinha uma curiosidade muito grande de como funcionava o sistema. Como é que eles funcionavam, sabe? E teve um negócio que me deixou muito, muito, assim, intrigado. Eu acompanhava um cirurgião, um hemodinamicista, que eu falei assim, cara, que loucura. Esse cara faz 30 visitas ou 30 atendimentos e ainda opera. Eu falei, 30 pacientes visitados. Num dia, eu achava aquilo uma loucura. Eu falei, cara, como é que esse cara tá fazendo? Aí você ia ver, eu acompanhando ele, e era assim, uma produtividade absurda. Ele tinha uma nurse physician do lado dele, cara, é fera. Ele tinha uma secretária, cara, que ia ajustando a agenda, e que é um negócio assim... Então ele passava, assim, quando ele passava, ele não escrevia nada. Então, assim, ele não tinha nada para escrever, a nurse physician escrevia, e em volta e meia vinham uns caras com meio cabelo branco, que não sabiam onde os caras saíam, vinham pros casos, entravam no caso, davam um parecer, falavam, pum, saía. E que negócio, e assim, num fluxo super otimizado. Eu falei, cara, que negócio legal. Porra, olhava pro Brasil e falei, não tem isso, não é esse modelo, acho que não tem nem, talvez não tenha nem pessoas formadas para fazer isso tudo. Acho que talvez a formação médica de enfermagem não é a mesma, né? Então, eu acho que é difícil você ter isso aqui. Mas achei super legal. E aí eu falei assim, cara, aquilo me deixou um negócio muito... Ficou latente aqui o negócio. Eu falei, cara, putz, isso é um negócio que eu acredito. É um modelo que, você torna o médico, cara, fazendo o que ele precisa fazer e tal. Onde ele é essencial. Onde ele é essencial. Né? Como é que você... Por processo, gente, como é que você complementa? E olha a oportunidade que a gente tem. E essa figura, para mim, lá eles chamavam de attending, né? Que era o cara que vinha, né? Aqui um pouco preceptor, né? Talvez. Lá os attendings tinham os attendings do hospital. Aí eu cheguei e falei, cara, legal. Peguei esse negócio e falei assim, tá. Olha o que a gente vai... Tá diante de uma tecnologia nova que vai te permitir... Isso para mim foi muito duro. Quando eu saí da residência, que eu tinha dos preceptores, né? E até da formação médica, da faculdade. E fui para um mundo que, cara, não tinha ninguém. Era eu e o paciente e a internet. Para buscar conhecimento.
A gente está agora com a gente está vendo muito essa inovação. Como é que essa figura, né, conectada a diversas fontes literárias, né, bibliográficas, esse universo de conhecimento gigante que o médico hoje está com muita dificuldade de dar para tomar decisão, como é que você conecta isso com AI? Como é que você conecta isso com telemedicina? Olha que loucura, assim. A gente está falando de coisas de tecnologias diferentes, mas olha como é que elas vão, no final, criar um produto, uma experiência que pode ser muito valiosa. Aí o que a gente começou a fazer? Cara, poxa, eu não posso ter a minha nurse physician AI? Então, no momento que eu estou falando com o paciente, eu não posso ter alguém ouvindo, né, tudo que está sendo falado e depois resumir e escrever no prontuário? Poxa, eu posso. Essa AI generativa me permitiu fazer isso. Aí outra pergunta é, e se eu quiser melhorar a formação médica ou o delivery médico? Será que eu não posso ter, né, um attending conectado às maiores referências biográficas, olhando o momento da anamnese, capturando a anamnese, falando, cara, você esqueceu de perguntar isso, poxa, a sua postura não foi legal, te dando feedback em tempo real. Cara, você terminou a consulta e falou, você não falou nem o seu nome, coisa básica. Você não falou o seu nome. Pô, você não se portou direito. Você não pensou no diagnóstico X. Por que você pensou nesse e não pensou nesse? E conectado a uma fonte bibliográfica organizando esse conhecimento. Aí você vai ter o quê? O feedback em tempo real. Olha como é que pode mudar a formação médica. Então imagina você tem aí agentes de AI conectados às maiores referências do mundo, aos Harrisons da vida, né? Te ajudando naquele momento. Porque existe uma tecnologia chamada telemedicina, existe uma outra tecnologia chamada transcrição de áudio, existe uma outra tecnologia chamada generativa ou NLP para estruturar isso, e existe conteúdo no mundo inteiro de altíssima qualidade e existe uma experiência do profissional. Com isso tudo conectado, na minha visão, uma baita de uma oportunidade para a gente melhorar a formação médica em tempo real, que até 10 anos atrás jamais seria escalável esse modelo. Por isso que a educação médica continuada, ela vai mudar. Como é que eu faço a educação médica na prática? Como é que ajuda o médico a se formar? Então, essas tecnologias, essa conexão de tecnologia vai mudar. E eu acho que, às vezes, falta um pouco do médico entender um pouco mais como essas tendências podem influenciar o mercado de trabalho dele. Né? E aí, o que eu faço com isso? Poxa, então quer dizer que eu vou ser substituído? Não. Acho que você vai ter que saber usar a tecnologia. Talvez algumas disciplinas vão diminuir a demanda, né? Porque talvez você seja mais produtivo. Qual é a que vai menos diminuir a minha demanda se eu quero ser um assistencial? É procedimento? É clínica, né? Então, se começar a tomar decisão baseada no que está acontecendo no mundo, é super decisão. Então, na formação médica, eu diria que a gente está num avanço. Então, esse problema, para mim, ele vai ser uma grande solução. Você vai ter vários médicos que talvez não vão ter a experiência boa, ou vão ter se a gente começar a aplicar esse tipo de mecanismo na formação médica. A gente já vê faculdades fazendo telemedicina e usando essas tecnologias. Então, eu sou muito otimista com esse ponto. E eu acho que essa turma, além de já ter nascido digital praticamente, então ser muito mais aderente à tecnologia, vai ter necessidade. Total. Porque se a gente olhar as tentativas de implantação de prontuários com protocolos, com assisted... Sim, assistente. Super difícil, né? Sim. O médico resiste. Não, eu sei isso e tal. Essa turma vai ter esse gap e vai ser mais digitalizada e a tecnologia também vai estar num outro nível. Melhorar. Então, eu concordo com você. Vai gerar valor para ele, né? Vai gerar valor e vai gerar valor para o sistema. É isso. Então, eu concordo. Acho que isso vai ser transformacional. Cara. Acho que vai ser rápido. Muito. Né? Não vai ser... Guilherme, excelente, cara. A gente está caminhando aqui para o final. A gente está vendo, cara, saiu pouco tempo atrás, um professor da USP comentou que fez uma enquete e entre 20% e 30% dos alunos de medicina do primeiro ano da USP estavam fazendo medicina para empreender. Esse era o objetivo. O que você tem para dizer para essa galera, cara? Você que foi um dos vikings do empreendedorismo dentro da faculdade, um dos primeiros. O que você tem a dizer para essa galera, cara? Cara, primeiro, acho que só o ato de você já ter uma intenção sobre isso já fala muito sobre você, né? E não é que você não ter intenção de fazer uma carreira de empreendedorismo não quer dizer nada. Só quer dizer que sim, se você está escolhendo esse caminho que não é o caminho usual, já te diz alguma coisa sobre você.
E eu acho que o tema, assim, eu acho que primeiro saber assim, cara, o que você quer com essa iniciativa? É o que? Aprendizado? É uma fase da sua vida? Como é que você vai enjoy the ride aqui, né? Qual a sua intenção, né? Qual a sua intenção, né? Poxa, o que você quer obter de resultado? O que você quer... Talvez não tenha resultado, mas saber que você só quer aprender. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, eu pularia etapas, eu gosto de pular etapa, que não é, assim, cerque-se de pessoas brilhantes. De pessoas que você vai falar assim, cara, esse cara é muito foda. Ou essa mulher é muito foda. Cara, se cerca dessas pessoas. Porque isso vai te acelerar de forma impressionante. Talvez seja um dos maiores pontos de disrupção é você ter pessoas muito fodas. Obviamente, foda naquilo que você quer ser, né? De novo, a intenção de ser foda aonde você quer brilhar. Por isso que você tem que ter um autoconhecimento importante. E o terceiro ponto, assim, se você quer empreender, saiba, tenha consciência que essa jornada, ela é uma jornada muito diferente da jornada padrão de assistência. É uma jornada de tomada de risco. Ou seja, entenda também quais são as consequências de uma jornada como essa. É pra você estar preparado para ser preparado, que vem, porque, né? cara, porque não adianta. Eu vejo ainda muita gente com esse negócio do empreendedorismo, que, puxa, vê na internet e começa a querer ir para palco, dar palestra e tal. Gente, isso aqui é uma equação utilitarista de falar assim, cara, eu vou lá para o palco porque eu quero ganhar cliente e tal. Não muda nada. Não é a realidade. Não é a realidade. Então, para de querer ficar dando palestrinha e tal, se você não tem ainda a bagagem. Foca, vai dar palestra com visão utilitária. Eu vou dar uma palestra porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero isso. Não com um fim. Isso não é o fim. Isso não é o resultado. Isso é meio. E aí, quando você bota que é meio para conquistar um resultado que você quer. Então, essa visão, de fato, sempre buscando a melhor versão ou o que você quer gerar de impacto. Então, essas três coisas deveria ser uma coisa que, se alguém tivesse me explicado um pouco antes, eu teria feito decisões melhores na minha vida. Economizaria, talvez, algumas noites aí. Com certeza, em ansiedade que eu passei nesse tempo todo. Guilherme, putz, cara, incrível. Acho que esses aprendizados, cara, da tua história, sem dúvida, eles encurtam o caminho de muita gente, né? Eu gosto de usar o termo de economizar cabelo branco, né? Você pegar o dos outros, você não tem ainda, né? Você pegar dos outros para você economizar o seu, cara. Então, obrigado, cara. Obrigado pela tua generosidade de compartilhar com a turma essa história e esses caminhos, e esses erros, e esses acertos, porque, sem dúvida, essas gerações que estão vindo, elas são muito melhores que a gente, né? Se a gente conseguir dividir com eles um pouco. Com certeza. Do que nessas explorações que a gente fez, a gente diminuir as cicatrizes que eles vão ter, é incrível. Com certeza. Isso pode gerar um impacto muito grande, né? E certamente nossa saúde vai ser mudada por essas pessoas. Exato. Eles são empreendedores que vão cuidar da gente. Antigamente falava assim, são os médicos que vão cuidar. Sim, eles continuam cuidando. Mas além dos médicos, é o sistema que a gente quer ter que vai mudar, né, a forma como a gente consome saúde, a forma como a gente é bem tratado, né? Doenças, curas de doenças que ainda não existem. Então, assim, eu acho que é muito importante ter essa intenção também do futuro, né? Da gente, cara, a gente tem que divulgar. Nunca vamos saber tudo, mas sempre, cara, com vontade de compartilhar e trazer gente para esse barco aí, que eu digo que são os malucos, traz maluco para a arena, pro campo, para a gente conseguir impactar o empreendedorismo de saúde no Brasil. Show, cara. Legal. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito legal. História sensacional, né, turma? Incrível. Para vocês verem que a jornada do médico vai muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode impactar de forma em grande escala gestão, liderança, inovação, empreendedorismo. Só depende de você. E essa transformação, não esqueça, ela começa na mentalidade, mas ela acontece na ação. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os colegas que vão ver valor também nesse conteúdo e comente. Traga seus comentários, isso sem dúvida vai gerar ainda mais desenvolvimento nesse podcast e nos seus próximos episódios. Nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem e faça a diferença. Muito obrigado, turma!